Sobreviva ao Brasil, porque brasileiros estão usando muito mais drogas ultimamente. Sou sobrevivente e eu sou sobrevivente e eu não sei se você tá sabendo disso, mas nós brasileiros estamos usando maconha cresce e crack se estabilizam. Como os brasileiros aumentaram o consumo de droga nos últimos 11 anos? muito mais drogas do que antes, principalmente do que na última década. O estudo mais importante sobre esse assunto é o terceiro levantamento nacional de álcool e drogas, feito pela Universidade Federal de São Paulo. O que os dados desse estudo mostram é o seguinte: a quantidade de pessoas que já experimentaram alguma droga ilícita, pelo menos uma vez na vida, subiu de cerca de 10% em 2012 para cerca de 19% em 2023. E isso aqui é um aumento de cerca de 80%. É muita coisa. Quando a gente Graças a Deus eu fiz ProErd. olha para o uso recente de drogas, também teve crescimento saindo de 4,5% para 8,1%. Em números reais, isso dá mais ou menos 13 milhões de pessoas Tinha que ser 13, né? Número maldito. usando drogas recentemente. Esse aumento acontece principalmente por causa da maconha. O número de pessoas que já experimentaram passou de 6,2% em 2012 para cerca de 15% em 2023. Ou seja, o número de maconheiros mais do que dobrou. E tá, eu exagerei, é uma brincadeira. O mais correto seria dizer que o número de pessoas que já experimentaram maconha mais do que dobrou. Agora as coisas começam a ficar complicadas. Entre adolescentes de 14 a 17 anos, o uso caiu entre os meninos, mas aumentou bastante entre meninas, chegando a quase quadruplicar em alguns casos. Quando a gente olha para outras substâncias, a cocaína também teve um pequeno aumento no número de pessoas que já experimentaram. Além disso, teve crescimento no uso de estimulantes sintéticos como êxtase, que subiu de 0,76% para 2,2%. Pior que eu vejo que hoje em dia normalizam muito usar droga. E esse aumento é ainda mais visível. Antigamente, quando a galera ia, sei lá, em balada, show, rave, essas coisas, a galera já usava muita droga. Mas era uma parcela bem pequena de pessoas. Hoje você vê muita gente fazendo isso. Entre mulheres, onde o uso chegou a triplicar entre adultas e também entre adultos jovens. Tipo no carnaval, por exemplo. É muito uso de drogas. Com isso, restam as perguntas. Por que o uso de drogas aumentou tanto no Brasil? Por que, em alguns casos, as mulheres estão usando mais drogas do que os homens? E o Leão do Proerd tá realmente decepcionado com a gente? Bora trocar uma ideia sobre isso. Antes, por favor, comenta um oi sobrevivente para me ajudar com o engajamento desse vídeo. E se você fizer isso, eu vou curtir o seu comentário em até 24 horas. Sobrevivente. Mas de novo, velho, da outra vez que eu assisti o vídeo eu fui digitar também, aconteceu isso. Ô, YouTube, puta que pariu, hein? Tu é... porra. Eu não sabia, cara, que as coisas estavam nesse nível, bicho. Tipo, por que o uso de drogas aumentou tanto assim no Brasil? O que tá vendo com a gente, cara? Como... Vocês lembram que no outro vídeo aconteceu a mesma coisa? Ô, playerzinho bugado. Já era de se esperar que o uso de drogas aumentou tanto assim no Brasil. O que tá vendo com a gente, cara? Como já era de se esperar, não existe um único motivo pra isso. Não tem uma única causa que explica por que tá todo mundo usando drogas hoje em dia. Tá, foi um exagero, mas você entendeu. Embora pareça aqueles papos... Era ironia. chatos e monótonos de estatística. Cara, inclusive, falando em drogas, assim... Ano passado eu fiquei brincando, falando... várias vezes que eu ia virar alcoólatra esse ano, porque as coisas tão feias. Quando você vira adulto, é quase impossível você não virar um alcoólatra. Vários fatores que criam esse cenário de um maior uso de drogas. Uma das principais explicações é que a forma como as pessoas enxergam a maconha mudou bastante. Hoje, muita gente vê como algo menos perigoso e mais aceitável. Antigamente, era feito um verdadeiro terror em cima da ervinha. Eu lembro de uma vez, na adolescência... Hoje em dia virou um cigarro, né? Eu fui à padaria com meu pai. Eu adorava ir na padaria com ele porque a gente se entupia de pão de queijo. A gente estava conversando na porta da padaria, comendo os famigerados pães de queijo, e passaram 2 carros em alta velocidade. Os carros passaram tão rápido que eu nem pude perceber que carros eram. Eu nem vi a cor deles direito. Simplesmente velozes e furiosos em frente à padaria. Os carros, como era de se imaginar, provavelmente estavam num racha. E aí meu pai fala da forma mais séria possível. Olha só, meu filho. Eu não quero que você seja assim. A voz do meu pai é mais grave que a minha, né? Então, deixa eu ajustar aqui. Olha só, meu filho. Eu não quero que você seja assim. Esses caras estão
tudo é maconhado, filho. Caraca, mano, pai based. Então tudo é maconhado. Na época eu recebi o conselho como qualquer bom filho faria. Hoje eu me acabo de rir toda vez que eu lembro dessa história. Porque se tem uma coisa que maconheiro não faz é querer acelerar o carro em alta velocidade. É Tá sabendo demais. bem mais provável que eles queiram dirigir a 10 km por hora. Você tá sabendo demais. Droga em questão Vou contar pro seu pai. provavelmente era outra, você imagina qual. E foi mal, cara. Eu não quero atrapalhar o vídeo com histórias da minha vida, mas eu não consigo esquecer dessa história Tá se entregando. com meu pai. Enfim, voltando ao assunto aqui, foi mal. É o seguinte, como a maconha ficou bem mais bem vista, acho que a gente pode dizer isso, né? Aumentaram os números de usuários. E isso é um movimento mundial, não é algo que acontece só aqui no Brasil, uma vez que conseguir a ervinha, até mesmo para uso medicinal, se tornou bem mais fácil. E para uso recreativo, bom, a gente tá num narco-estado, né? Tem um traficante em cada esquina. É a coisa mais normal do mundo. Sobrevivente, mas eu não conheço nenhum traficante na minha esquina, cara. Então cuidado. Talvez o traficante seja você. Mas falando sério agora, Tá a bom. parte cultural pesa muito nisso tudo. O uso recreativo das drogas, ou seja, o uso para, entre aspas, se divertir, acabou se espalhando mais em ambientes de festa, música e redes sociais, principalmente entre adultos jovens. Entre mulheres, o crescimento chama atenção, já que o uso chegou a triplicar entre adultas e quase quadruplicar entre meninas adolescentes. Jesus Mas tem um fator que eu Cristo. considero mais importante nisso tudo. A vida. Acho que pra quase todo mundo tá uma merda e as pessoas precisam de um anestésico pra tanta tristeza e dificuldade de viver. E não importa se você é pobre, se você é rico, se você ganha R$500 ou se você ganha 50 mil por mês. O seu cérebro acaba encontrando, se você não tiver cuidado, motivos pra considerar a vida uma merda. E aí você vai procurar alguma saída em coisas que vão trazer dopamina fácil pra você, sendo a droga ou as drogas uma dessas coisas. Muitas vezes Hoje em dia, você tem que escolher entre tomar um gole de vinho e tomar um Dorflex na sexta-feira à noite. justamente esse é o ponto, esse anestésico acaba sendo o consumo de drogas. Isso foi bem específico. E, logicamente, usar drogas para fugir dos problemas é de uma burrice absurda, mas muitas vezes é a única saída que as pessoas encontram. Juntando isso com o ambiente de outros usuários de drogas, cara, você corre um risco absurdo. Eu estou bebendo um vinho. Então, Presta atenção nesse relato aqui. Foi postado há 4 anos atrás Viu no só? Desabafos. Faz em torno de 1 ano que comecei a levar minha saúde mental a sério e realmente me tratar. Nisso fui percebendo várias coisas, dentre elas a normalização do consumo diário de maconha em meu círculo social. O fato de todos à minha volta usarem drogas, contando com álcool e cigarro, me influencia demais a não parar de fumar maconha e beber álcool. Notei o quanto a maconha amplifica os sintomas que eu tenho, principalmente de paranoias, dissociação e despersonalização. Não preciso nem falar do veneno que o álcool é. Felizmente consegui parar com o tabagismo, mas já me encontro considerando voltar a fumar paieiro. O complicado é que realmente 90% das pessoas que eu convivo bebem e fumam maconha e cigarro. Minha mãe, irmã, namorado, amigos, literalmente Nossa, convivo véi. com maconheiros 24 horas por dia, 7 dias por semana. Diminui bastante a quantidade que fumo do ano passado pra cá, mas continuo que buraco. presa nisso. Logo quando estou conseguindo parar e perder interesse, em algum momento vão vir falando de maconha comigo e fumando. Minha mente querendo anestesiar a realidade, olha só o que a gente conversou, acaba cedendo. Com álcool o que pega é a cervejinha geladinha e a ilusão de leveza que dá. Com meus amigos é todo fim de semana, até em dia de semana às vezes quando vem alguém em casa. Alguns moram no mesmo bairro que eu. Sei lá, eu realmente preciso parar com isso, pois afeta demais a minha saúde física e mental. Realmente fica muito difícil ser uma pessoa funcional, mesmo eu fumando um fino por dia. Pra vocês que fumam maconha aí nos comentários, isso é pouco? Eu imagino que sim, né? Isso que me ferra, os sintomas simplificam a ponto de eu parar de ser um ser humano funcional, que se cuida, se alimenta, se exercita, consegue trampar, consegue se relacionar com as pessoas de boa, tirando que eu tomo remédios psiquiátricos, os quais interagem com outras substâncias. velho. Então a gente vê esse relato aqui, Tudo errado. que além da pessoa ser usuária de drogas, ela também utiliza remédios. Dá pra ver que a saúde mental dela tá longe de ser a ideal pra todas as situações Jesus, de vida. muito obrigada por não ser uma drogada alcoólatra e usuária de remédio psiquiátrico. E o ambiente dela, justamente esse ponto, contribui muito pra que ela continue bebendo Vocês já agradeceram por serem completamente normais hoje? e fumando maconha. E aqui vem um ponto Porque às vezes as pessoas ficam forçando, né?
ai, porque eu sou depressivo e não sei o quê, e na verdade não bota nem a cara no sol. Muito bem delicado desse relato todo. Ainda não tenho condições financeiras nem mentais de me afastar da minha mãe e irmã. Difícil se afastar de amigos de longa data e não gostaria de quebrar meu namoro. Todos respeitam quando eu nego ou digo que não tô afim. Meu namorado inclusive me apoia nisso, mas aí ele vai e fuma 5 becks do meu lado, 15 mas namorar drogado também não ajuda muito, né, minha de filha? cigarros, bebe uma breja. Isso tá sendo minha ruína, ao mesmo tempo que preciso conseguir diminuir bem mais O parceiro que você tem do lado diz muito sobre você. a quantidade de álcool e maconha. O mundo tá um caos horrível que só dá vontade de fugir da realidade. Namorar um trabalhador não quer, né? Nossa, ele é tão trabalhador, vou virar trabalhadora também. E, de fato, todos à minha volta também querem fugir. Essa última parte do relato é importante e foi mal se a gente tá perdendo muito tempo aqui nesse vídeo. Namorar drogado é incompetência também, não tinha ninguém melhor não. Então, né? Mas é porque essa parte é importante pra mensagem do vídeo de forma geral. Mas a gente consegue ver aqui que claramente existe um problema. Qual é o problema? O círculo social dela tá atrapalhando ela de parar de usar drogas. Aí você pode falar, a sobrevivente é só sair do círculo social. Mas ela não tem nem condições financeiras disso. Fora o apego de simplesmente descartar pessoas, descartar o namorado, descartar os amigos de longa data. Entende a Foda-se, problemática nisso? foda-se. Em todo hábito na sua vida, Meu mais sincero, foda-se. seja nocivo ou não, o seu ambiente vai Cara, se você quer mudar de vida, você tem que tomar uma decisão. Mudar de vida. pesar muito no Senão final as coisas elas vão continuar iguais. das contas. Tipo assim, eu entendo os pais, né? Tipo, por exemplo, minha mãe é fumante. O meu pai, ele era fumante, mas ele parou e hoje em dia ele só bebe cerveja. Mas isso não influencia na minha vida, a vida deles, não minha. Gente, beleza, cara. Eu só não entendi uma coisa. Você acabou de ler E amigo, foda-se. Amigo, você faz amigos novos. Namorado, você arruma um novo também. um relato de uma mulher, né, que De preferência que não seja drogado. usando mais drogas do que Não tem desvantagem nenhuma. Eu não entendi uma coisa. Você acabou de ler um relato de uma mulher, né, que tava usando mais drogas do que queria e tal. Eu só não entendi esse papo das mulheres estarem usando mais drogas. Tipo, eu não fazia ideia disso. Achei que todo mundo meio que fumava igual, todo mundo usava drogas igual. Mas, tipo, as mulheres estão usando mais drogas do que os homens. É estranho ver isso, né? E, assim, cara, eu também fiquei bem surpreso com essa Bem informação estranho. quando eu li pela primeira vez. Quando a gente olha os números, dá até pra entender melhor. O que acontece? A experimentação ao longo da vida de qualquer droga ilícita entre mulheres subiu de 7% para quase 14%. Muito provavelmente é porque as mulheres saem mais do que os homens, né? Tipo, tem mais amigos do que os homens. Vão mais em balada, mais em Entre festinha. mulheres subiu de 7% para quase 14%, um crescimento de 99%. Entre mulheres adultas, o número chegou a triplicar, saindo de 3% para 10,6%. Já entre meninas de 14 a 17 anos, o uso de cannabis quase quadruplicou, passando de 2,1% para 7,9%. Os pesquisadores explicam que isso não tem uma causa só também, mas um grande fator acaba sendo chamado empoderamento. E eu não falo isso num ponto de vista de empoderamento feminista, certo? Não é uma crítica ao feminismo de forma geral aqui. Eu falo de empoderamento Proibido discordar de mulher agora, meu filho. no sentido geral. Proibido falar que mulheres não podem usar drogas. Como Da assim? palavra. Isso é misoginia, mano. Porque no passado o uso recreativo de drogas era muito mais voltado para o homem. Com a mulher alcançando várias liberdades na sociedade, essa seria uma dessas liberdades. A ideia é, se os homens podem se entupir de parada errada, por que as mulheres não? Quando perguntam para as mulheres, objetivamente para elas, o porquê que elas estão utilizando mais drogas, as respostas mais comuns são para lidar com estresse, com ansiedade ou outras questões emocionais. Basicamente um escape emocional, né? Algumas, inclusive, usam para aliviar a dor do ciclo menstrual ou então enxaqueca. Sobrevivente, mas as drogas lícitas, tipo álcool, cigarro e tal, no tabaco, tem mais gente usando elas também? Tipo, ou você tá falando mais de maconha mesmo, mais de cocaína, essas paradas? No geral, se a gente for analisar toda a população brasileira, menos pessoas estão consumindo álcool. É como se o álcool de alguma forma tivesse saído de moda, principalmente entre os mais jovens. Já o tabaco caiu muito ao longo dos anos, só que recentemente teve uma leve subida, principalmente por culpa da galera que fuma pendrive. É como se o... Pô, esqueci o nome do pendrive, cara. Como é o nome do pendrive? Vape. É como se o vape, cara... É engraçado, né? Você chamar tanto tempo uma coisa do nome errado e você esqueceu o nome certo. substituísse o cigarro tradicional, né, com tabaco e tal.
Assim, sobrevivente, não que eu defenda as drogas e tal, certo? Não me entenda errado, por favor, né? Tipo, vamos com calma. Mas esse aumento do uso de drogas ilícitas é algo realmente negativo, assim? Não rola talvez um terror em cima disso? Não tem um certo moralismo, talvez, sobrevivente? E assim, é claro que é algo negativo, só que com ressalvas, dependendo de como a gente olha essa questão. Os principais problemas aparecem, logicamente, na saúde mental e no funcionamento do cérebro. Você está jogando produtos químicos no seu corpo que, bom, vão afetar o seu cérebro. O uso frequente, ainda mais quando começa na adolescência, aumenta o risco de ansiedade, depressão e até quadros mais graves. E o mais engraçado, entre aspas, é que as pessoas que sentem isso acabam utilizando mais drogas ainda para tentar não sentir algo que a droga consegue causar pelo uso frequente. Então, a pessoa acaba tentando fugir de um problema, criando o mesmo problema, talvez até mesmo de forma mais intensa. No Lenad 3, cerca de E isso não faz sentido nenhum. em cada 3 usuários Tipo assim, a sua vida já tá ruim. Aí tu vai usar droga. Tua vida vai piorar um pouquinho, né? atuais já apresenta sinais de uso problemático. Leu o que, sobrevivente? Lenad, pô. Eu falei no início do vídeo. Você não tá prestando atenção, cara. É o Levantamento Nacional de Álcool e Drogas. Foi a primeira coisa que eu falei no vídeo. Mas enfim, mesmo que a taxa geral de dependência não tenha crescido tanto, o número total de pessoas expostas aumentou bastante e isso por si só já preocupa muito. Na saúde física, é lógico que também existem impactos. O uso pode trazer prejuízos para o pulmão, além de estar associado a maior risco de problemas no coração e também na circulação, principalmente em quem usa com mais frequência. Existe também, não sei se te contaram, tá? Que quando você utiliza drogas, existe um certo risco de você desenvolver uma dependência química. Quem diria, né? Eu sei que é novidade pra você, mas que surpresa, né? Quem poderia imaginar? E entre adolescentes e jovens, o cenário é ainda mais delicado. Eles são mais sensíveis a esses efeitos porque o cérebro deles ainda está em desenvolvimento. Só que não só jovens estão utilizando, idosos também. Olha essa reportagem aqui. USP alerta para aumento do uso de drogas entre idosos e defende políticas públicas de prevenção. Pesquisadores apontam crescimento no consumo de álcool, cannabis e medicamentos em pessoas acima de 60 anos. Essa é uma notícia do final do ano passado. Pesquisadores da Universidade de São Paulo publicaram uma carta na seção Cartas ao editor do World Journal of Psychiatry, alertando para o aumento do consumo de álcool, maconha, analgésicos, tranquilizantes e outros medicamentos entre idosos. O fenômeno foi classificado pelo Painel Internacional de Controle de Narcóticos como uma epidemia silenciosa. Agora tem alguns pontos que entram em debate e a gente precisa falar sobre eles. Nem todo mundo que usa drogas ilícitas desenvolve dependência. Bom, aqui entram as drogas ilícitas também, mas assim, muitas pessoas acabam fazendo só um uso ocasional. Por exemplo, vamos pensar no álcool. Tem gente que vai beber só no final de semana mesmo. E nem é ficar bêbado, é só tomar uma latinha ou duas para sentir o corpo mais leve no final de semana. Algumas pessoas, inclusive, relatam uma sensação de relaxamento ou alívio do estresse quando estão utilizando drogas. Isso aqui, bom, é mais maconheiro que diz, né? Mas, no geral, os estudos mostram que os riscos acabam sendo maiores do que os possíveis benefícios do uso de drogas. Além disso, também existe a comparação com o álcool e com o tabaco. A cannabis ela pode ter menos mortes diretas que o álcool, por exemplo. E o cigarro, que é veneno em forma de canudinho para você ficar metendo na sua boca, está sendo vendido tranquilamente em qualquer canto. E o álcool, Nossa, né? eu tenho tanto nojo de cigarro. Cara, pensa em quantas mortes diretas e indiretas no trânsito, por exemplo, não são provocadas pelo uso do álcool. Só que aí já é assunto para outro vídeo, né? A grande questão que fica é a seguinte: será que o Brasil tá tão insuportável que a única forma que as pessoas estão encontrando de viver é se afundando no uso de drogas? Acho que sim. Por favor, compartilhe esse vídeo com seu amigo que precisa parar de usar Vocês concordam? o que ele tá usando. Seria impossível trazer esse vídeo até você sem a ajuda do pessoal que paga o meu salário. Eu quero agradecer ao William Paulo, tá impossível de morar nesse lugar. a Lu Domingues, ao Felipe Sem você se anestesiar. aos Estados Unidos, ao Carne Roça, ao João Pedro. E a pessoa que ela não tá viciada em droga ou em álcool, ela tá viciada em rodar feed, em assistir live na Twitch, em ficar vendo vídeo no YouTube, em jogo, em comida. Todo mundo tem um vício. Ao Robson Cedra, Às vezes ele só não é ilegal. ao Fair Games, ao Rafael Lima, ao Zonax Tech, ao Luca Nonino, ao Topzera, ao Rafael Pacheco. Mas enfim, o vídeo já acabou, né, galera?
Pessoal do YouTube, lembrem de curtir e comentar o vídeo, tá bom? Se inscrevam no canal, deixem aí a opinião de vocês. E, pessoal, se vocês quiserem aprender a editar com o Fabuloso, eu deixei o link ali na descrição e também no comentário fixado, tá? Bora começar a gerar renda pra internet, pessoal. Usem o meu cupom Kate com 40% de desconto, tá?